Ora, muito bem, a partir de agora é connosco e estamos com o 45 minutos à Benfica. Como já sabem, de resto, este é o programa onde se fala dos assuntos relacionados com o Sport, Lisboa e Benfica. E no programa de hoje temos que falar do empate do Benfica no Estádio da Luz a zeros, depois de uma vitória e de um empate, de uma vitória no campeonato frente ao Sporting, ou de uma sequência de jogos onde o Benfica tinha, de uma sequência de alguns jogos onde o Benfica tinha ganho e empatado, tinha feito aquele jogo incrível em Anfield e depois ganhou ao Sporting em Alvalade. Uma semana passada, ou nem chega a ser uma semana, de domingo para sábado o Benfica passou de um 0-2 favorável em Alvalade para um empate a zeros também em Lisboa, mas do outro lado da segunda circular, no Estádio da Luz, frente ao Famalicão. O Benfica começou esta partida com algumas mexidas no 11, uma delas já era esperada, já era de todo esperada, do lado esquerdo, na impossibilidade de não haver Everton de Cebolinha. Portanto, o Benfica voltou a jogar com Vlaco Dimos na baliza. A defesa também nada mudou: Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo. Depois, no meio campo, lá se fizeram as alterações, duas alterações. Não jogou Tarapte, jogou Paulo Bernardo. Não jogou Everton de Cebolinha, jogou Gil Dias. Jogou também Weigl e Diogo Gonçalves no meio campo. Na frente também nada mudou: Gonçalo Ramos e Darwin Núñez. Este foi o 11 com que começou a partida em Lisboa, no Estádio da Luz, jogo que terminou empatado a zeros. E daqui a pouco vamos também falar sobre um outro assunto também relacionado com o Benfica e que envolve o Seixal e envolve também os sub-19, os júniores do Benfica, que se sagraram campeões da Europa pela primeira vez, à quarta, parece que foi mesmo de vez. Voltando ao jogo dos séniores, o Benfica começou com este 11 que eu acabei de referir e, bem-vindo, Nuno. Parece que o Benfica, depois de algumas exibições bem conseguidas, voltou à estaca zero, empatou a zeros, voltou lá está, à estaca zero, empatou a zeros também no Estádio da Luz, frente ao Famalicão. Olá, Francisco, é verdade. Tive a oportunidade de estar no Estádio da Luz a acompanhar o Benfica Famalicão. E este é um ano em que, se calhar, os benfiquistas todos gostariam que os jogos tivessem sido todos fora de casa. Tenho a sensação que o Benfica já terá perdido mais pontos em casa do que fora. E se calhar este era um jogo que deveria ter as 30 e tal jornadas todas fora. Porque me parece que o Benfica terá melhores resultados na condição de visitante. Foi um jogo, eu diria que foi um bocadinho o tornar à realidade do campeonato, um jogo morno, um jogo jogado a um ritmo lento. E eu penso, por via de Darwin começar o jogo na frente como ponta de lança e sem Rafa, começámos a perceber desde cedo que o Benfica não tinha velocidade nas alas para carrilar o jogo por aí e chegar à frente. Uma outra opção, isto quando falo das aulas já estou a falar de Diogo Gonçalves e de Gil Dias. Eu estranho o facto de Diogo Gonçalves, que sempre foi extremo, parecer ter neste momento na sua carreira algumas dificuldades em jogar na posição. Falta de velocidade, falta de imaginação, que foi uma coisa que ele sempre teve, e recordo-me bastante bem de quando ele representava Portugal nas seleções de júniores e de sub-19. Era um jogador irreverente que jogava pelas alas, muito perigoso. Muito pouco se viu de Gonçalo.
E dá-me a sensação que o Benfica, jogando com Weigl e Paulo Bernardo no miolo, sente ainda mais dificuldades no controlo. Enfim, são muitas mexidas no meio campo, ou seja, estamos a falar de Gil Dias, do Gonçalo e do Paulo Bernardo. São três jogadores a entrarem na equipa que eu acho que não. O jogo começou por não fluir muito, evidentemente com o Famalicão todo encostado cá atrás, era difícil fazer chegar a bola ao ataque. As basculações eram feitas, pensou, com movimentos muito lentos, o que dava a oportunidade sempre do Famalicão se reposicionar e de nos ir tapando os caminhos. Na segunda parte, com as alterações que foram efetuadas a partir, penso eu, do minuto 60, começou-se a ver, eu penso que com a entrada de Tarat, se não estou em erro, a passagem do Darwin para a esquerda, e Radonjic para o lado direito, a entrada de Yaramchuk, começou-se a ver um Benfica a tentar, através dos corredores, quer pelo lado direito, quer pelo lado esquerdo, tentar canalizar o jogo para o ataque, e começou-se a ver então aí sim mais futebol. Mas lá está, demos 45 minutos de avanço, e depois é difícil recuperar. A equipa não está bem, que a gente sabe que não está bem, e quando a equipa não está bem, se as coisas não correm como se pretende, sempre que os minutos vão passando, torna-se mais difícil, e foi isso que se foi vendo no Estádio da Luz. Pouco Famalicão, mas eu atreveria-me a dizer, pelo menos, e então na primeira parte, certamente também muito pouco Benfica, infelizmente. E, e lá está, voltamos a se calhar um bocadinho àquilo que nós já temos vindo a falar desde o início, desde o primeiro programa, que está relacionado com esta dificuldade do Benfica em conseguir manter um nível exibicional tanto no campeonato como também nas competições europeias. O Benfica no início da época faz 7 jogos seguidos no campeonato e ganha-os todos. Tem o jogo com o Barcelona e a partir daí, depois do jogo com o Barcelona, joga em casa com o Portimonense e perde, e a partir daí nunca mais se viu uma constância de exibições do Benfica que fosse por aí além. Qual é que será o principal ou as principais razões para isto acontecer? Será pouca motivação, tendo em conta que joga numa Liga dos Campeões contra clubes que jogam da mesma maneira que o Benfica joga, que é predominantemente ao ataque e, portanto, predominantemente ou quase sempre ao ataque, como foi o caso do PSV, do Bayern de Munique, do Barcelona, do Ajax, o próprio Liverpool, do Dinamo de Kiev, se calhar já não, porque o Dinamo de Kiev se calhar até foi uma coisa um bocadinho mais repartida. No caso do Spartak Moscovo, nada a dizer, porque o Benfica foi completamente dominador do início ao fim, da terceira pré-eliminatória. Mas quais é que serão os motivos que levarão a esta dificuldade do Benfica conseguir-se manter em fazer bons jogos, quer numa competição, quer na outra, até porque das últimas vezes o Benfica tem algo estranho neste campeonato, que é o Benfica não consegue fazer mais de 2 jogos a ganhar. Faz 2 jogos, empata. Faz 2 jogos, perde. Por norma, o que tem sido mais norma tem sido faz 2 jogos, empata e empata em casa, ou perde em casa. Lá está a tal coisa. Se calhar o Benfica, se calhar mudaria o Estádio da Luz para o norte ou para o sul, ou para outro sítio que se dizia Lisboa, porque está difícil para o Benfica ganhar, principalmente em casa. Sim, eu diria que não, ou pelo menos é esse o meu entendimento, não será tanto uma questão de motivação, porque essa seria fácil de encontrar mesmo na equipa do Benfica. Epá, mais que não seja assim, qualquer jogador, imagino eu,
que tenha sido campeão pelo Benfica, quererá no ano seguinte ser campeão novamente. E eles sabem que quando assinam por 4 ou por 5 anos, aquilo que vão ter é o campeonato nacional e aquilo que podem almejar no máximo é ser campeões nacionais. Por contraponto, até mesmo aqueles que não que chegaram agora à equipa, pá, que motivação pode ter o Gilberto, ou o Vertonghen, ou o Gil Dias, ou o Diogo Gonçalves, ou o Gonçalo Ramos, pá, de serem pela primeira vez campeões nacionais séniores, não é? Um, porque se não o foram, e no caso do Vertonghen, quando teve no Tottenham, também não foi campeão no Tottenham, um, que outra motivação poderiam ter senão o de quererem alcançar um título? Um, eu acho que aqui o problema do Benfica, e já o referimos aqui, penso eu, em programas anteriores, continua a residir no mesmo, que é, na minha opinião, o facto de não termos um meio campo competente que nos permita assegurar o jogo do princípio ao fim, tomar conta do jogo, ser efetivamente dominadores e empurrarmos a equipa adversária para onde queremos. E jogadores com características que se adaptam mais àquilo que é um estilo de jogo de contra-ataque. Daí o Benfica dar-se melhor nas competições europeias um, e ser mais fácil jogar fora, onde digamos que o pendor ou o favoritismo, se em nossa casa está sempre toda a gente à espera que seja 90-10 ou 80-20, quando a gente vai jogar fora, se calhar as pessoas ficam a pensar que já será 70-30, por aí, 65-35, há mais aquela hipótese. E isso, para quem adota um estilo de jogo de contra-ataque, quanto mais a outra equipa se sentir tentada a vir para cima de nós, mais hipóteses nos vai dar de nós efetuarmos o contragolpe. E eu penso que basicamente tem a ver com um estilo de jogo que se adapta melhor, eventualmente, às características dos jogadores que compõem o plantel do Benfica, ou se calhar até mesmo ser o estilo de jogo no qual o nosso treinador está mais à vontade e se sente mais talhado. Temos que ser. Se eu defendi a semana passada que aquilo que eu via no Nelson Veríssimo como uma virtude era o facto de ele ter entendido que com estes jogadores e segundo se calhar o modelo escolhido por ele ou adotado por ele ou a maneira com que ele mais se identifica de jogar, o contra-ataque será a melhor arma e isso adapta-se nos jogos para fazer contra o Liverpool, contra o Barcelona, enfim, em que E funcionou contra o naturalmente Sporting. Contra o Sporting ou foi assim. contra o Sporting, que eu creio que é normal. O Sporting, ao sentir o Benfica ferido na sua forma de jogar e nos seus resultados, sentir que está por cima, que é superior e que vai para cima do adversário, facilitou-nos a vida, para que nós pudéssemos aplicar a nossa melhor arma. Eu penso que aí, lá está, aí, mas em qualquer dos casos, o nosso adversário deveria ter tido um pouco mais de cuidado na abordagem. Mas para Nelson Veríssimo, quanto mais equipas adotarem esse tipo de sistema, mais fácil se torna a vida dele. Eu creio que aquilo que este jogo do Famalicão veio trazer ao de cima, e isto é, como digo, é apenas a minha opinião. Se havia dúvidas relativamente à decisão que se terá que tomar sobre a aposta na gestão da pessoa que vai liderar o projeto ou vai liderar a equipa na próxima temporada, eu acho que ficaram um bocadinho desfeitas com este jogo para se tentar perceber porque é que não pode ser Nelson Veríssimo.
pá, tem resultado, como digo, em jogos em que nós temos que adotar uma postura mais defensiva, não resulta quando nós temos que tomar uma postura de equipa dominadora e a jogar em ataque continuado. Infelizmente para o Nelson Veríssimo, o Benfica é-lhe pedido maioritariamente que jogue em ataque continuado e, se possível, até contra os Bayern de Munique desta vida e os Liverpools e etc. Basicamente é isso que os sócios do Benfica querem, é que o Benfica jogue de maneira dominadora ao ataque. Eu percebo que o resultadismo, a vitória em Alvalade foi muito porreira, o empate em Enfield também deixou uma imagem, enquanto resultado, de uma equipa que se tentou bater de igual para igual com o Liverpool, em casa do Liverpool. Mas se formos ao cerne da questão, acho que nenhum benfiquista quer ver o Benfica sistematicamente a jogar em contra-ataque para tentar obter resultados positivos. Evidentemente queremos sempre ganhar, mas como diremos um bocadinho mais à frente aqui no programa, gostamos mais de ganhar como o dia de hoje. E, e fica difícil também para os benfiquistas perceberem o que é que, o que é que se passa realmente, porque lá está, o Nelson Veríssimo herdou um plantel que jogava de uma determinada forma, com os tais três centrais, neste caso, um dos centrais era adaptado, que era o caso do André Almeida, que estava ali adaptado ao lado direito da defesa, porque não estava o Lucas Veríssimo, e o Morato ficava no banco. Aliás, o Morato, no último jogo contra o Casa Pia, contra o Académico de Viseu, jogou pela equipa B. Tanto mais um jogador que já esteve no campeonato, já esteve no principal escalão a jogar pela equipa principal e até marcou o Bayern de Munique em Munique e desta vez jogou pela equipa B no fim de semana. Mas isso, enfim, mas ele também é um jovem, portanto também tem de passar por esta Se ele por tiver esta capacidade para perceber isso. por esta situação e o Benfica quase que empatava com o Benfica B, quase que empatava com, com o Académico de Viseu, mas perdeu 2-1, perdeu 2-1 no Seixal por 2-1. Voltando outra vez à equipa principal, parece que há ali, nota-se claramente, ou notou-se claramente que a entrada do Tarapte mexeu por completo na equipa e se calhar até por tarde, porque já entrou se calhar tarde no jogo, porque apesar do Paulo Bernardo ser um jovem jogador com qualidade, o que se pedia o que se calhar se pediria era que fosse uma equipa com uma atração mais à frente. E o Tarapte veio trazer isso claramente ao jogo, até porque as melhores ocasiões saem por entre os pés dele e com ajudas ainda do Diogo Gonçalves, que melhorou na segunda parte, do André Almeida, que também entrou e também não jogou mal. O André Almeida entrou e não jogou mal. Se bem que a entrada do André Almeida, se não estou em erro, e segundo consegui perceber, a entrada do André Almeida não levou assim, não foram propriamente aplausos para o André Almeida. Cheirou-me, pareceu-me ter ouvido na transmissão umas certas assobiadelas para a substituição que foi feita. Neste caso da entrada do André Almeida, agora já não tenho bem certeza para o lugar de Eu, quem. o André Almeida entrou para substituir o Gilberto, que, segundo depois soube, tinha saído lesionado. Eu, Exato. eu penso que não estou errado na apreciação que estou a fazer relativamente ao momento. Sim, ouviste bem, foi uma subida dela no Estádio da Luz, mas eu acho que a subida dela é pelo facto de Gilberto tem-se cotado nos últimos jogos como um dos jogadores com mais garra
e entrega ao jogo, apesar de algumas limitações técnicas, é verdade, mas eu penso que os adeptos benfiquistas não podem apontar ao jogador em questão a sua entrega, e isso tem-se notado, e, e essa entrega tem feito com que o jogador seja brindado pelo carinho dos adeptos, que conseguem também perceber que não está ali um primor de técnica, mas que não será por falta de entrega que as coisas não vão acontecer. E eu creio que no Estádio da Luz ninguém se terá percebido que o Gilberto estaria naquela Já a situação queixar-se. com queixas, e quando vem a substituição pelo André Almeida, surge já a subida dela. Penso eu que estou a fazer bem a leitura. Posso não estar a fazer bem a leitura e que a subida dela tenha sido mesmo para o André Almeida, porque, sendo esse o caso, a mim custa-me um pouco, porque está-se a assobiar um jogador da casa, enfim, não Ou estamos a então, criar, ou então não também podia estamos a ter criar as sido, melhores condições. ou então pode não ter sido por ser a entrada do André Almeida, mas lá está, por ser a saída do Gilberto, que até nem estava a fazer um mau jogo, Exatamente, mas também não exatamente, estava a fazer um jogo. exatamente. Aliás, ele tem ali um ou dois pormenores que fizeram quase levantar o estádio, tirar, meter a bola por cima da cabeça de um jogador do Famalicão. E pronto. A coisa até correu bem aí, mas depois sim, houve a tela, subia dela. Provavelmente ninguém terá notado nessas queixas. Aliás, vê-se depois numa repetição, vê-se o jogador a ser ligado na zona do joelho e a levar ali gelo. Sim, Portanto, houve ali qualquer coisa. eu só me apercebi das notícias, penso eu que já ao final da noite, quando estava a ver os resumos na televisão, e é que me apercebi desse facto. Ainda relativamente ao Paulo Bernardo, hum, há ali uma situação a nível de posicionamento, e se eu estiver errado, peço que me corrijas, Francisco. Mas eu, se me recordo dele a jogar pela equipa B, era um jogador que caía muito pelo lado esquerdo da equipa do Benfica. E eu vejo a fazer uma posição Muito ali mais ao ao lado meio. ali ao lado do Weigl, no centro do terreno, que não me parece que fosse esse, digamos, os terrenos que o jogador estava acostumado a fazer na equipa B. Já não vou à formação, porque não, sou sincero, não tenho essa informação sobre qual é que seria a posição que ele fez na formação, mas recordo-me vagamente de ver alguns jogos da equipa B e de o ver descaído do lado esquerdo, no meio campo. E Vejo não agora a fazer outras funções que, pá, sou sincero, não vejo para já, não vejo para já, o que é que ele dá de extra naquela posição, dá de extra, pá, que outros jogadores se calhar não façam ligeiramente melhor neste momento, ok? Hum, penso que será mais por aí, que será um problema mais posicional, e é um problema que nem se deveria pôr, porque Nelson Veríssimo há de o conhecer melhor do que qualquer outro treinador, por isso até posso estar aqui a fazer uma leitura completamente errada da, da situação. Epá, mas sim, se calhar as alterações deveriam ter acontecido logo ao intervalo, e ganhávamos 15 minutos, em que a equipa começou a carburar um bocadinho melhor. Epá, se calhar também fruto do Famalicão ter quase desistido completamente do jogo, ter-se remetido lá atrás para tentar levar o ponto que acabou por levar. E falando ainda do Paulo Bernardo, houve situações, não, já houve jogos em que o Paulo Bernardo foi colocado numa posição ao lado, não. Se calhar na posição que agora é ocupada pelo Gonçalo Ramos, que é aquela posição mais à frente, Que se calhar fazia mais sentido, não é, que Francisco? Se calhar fazia permite, mais sentido. que permite não só chegar à frente, como dar um apoio mais atrás, até porque já se viu em vários jogos o Paulo Bernardo tem muita chegada à área.
Aliás, o Paulo Bernardo está, se não estou se bem estou recordado, está também, ou está um bocadinho na origem de um dos golos do Benfica em Braga, apesar do Benfica ter perdido, mas o Paulo Bernardo viu-se muitas vezes a querer chegar à grande área do Braga e o Paulo Bernardo tem isso, tem muita chegada à área. Lá está, se calhar estava na posição errada e daí se calhar ele se calhar queria ocupar a posição do Gonçalo Ramos e os dois ou ocupa um ou ocupa o outro. Os dois não podem ocupar a mesma posição. A menos que o Sim, Benfica jogasse em 4-1-4-1. E aí era o Darwin só na frente e o Gonçalo Ramos lado a lado com o Paulo Bernardo. E aí se calhar a coisa já corria de outra maneira. eventualmente, eu penso que é claramente um jogador de meio campo ofensivo, e na ausência de um parceiro, digamos assim, para fazer parelha com Weigl, acabamos por ver um Paulo Bernardo mais dedicado Tarefas mais digamos, defensivas. ao meio campo defensivo, tentando depois transportar a bola um pouco mais à frente, mas ao tentar transportar a bola mais à frente, vai cair no terreno de Gonçalo Ramos, que está a jogar um pouco atrás do homem da área. Mas como digo, se a situação será um erro de posicionamento, esse erro não deveria acontecer, uma vez que este treinador será aquele que eventualmente até terá um conhecimento mais profundo daquilo que são as reais capacidades do Paulo Bernardo. Mas, enfim, como digo, é apenas uma opinião. E é esperar agora para tentarmos perceber, até porque creio que já não haverá grande volta a dar em relação ao próximo treinador do Benfica, apesar de nada ser oficial. Também ninguém desmente, não é? Aliás, houve uma espécie de desmentido aqui há uns tempos por parte do Benfica, mas creio que a partir daí creio que não houve mais nada. E ao que parece, segundo as informações que vêm não só do estrangeiro, mas também já aquilo que vem sendo vinculado pela comunicação social portuguesa, ou neste caso pela comunicação social escrita portuguesa e de um ou outro canal de televisão, parece que o senhor alemão Roger Schmidt, ou Roger Schmidt, como ouvi um jornalista holandês dizer num podcast que o nome dele não é Roger, é Roger, porque por ser alemão, tem ali aquele arranhado Ok. entre o O e o E. O senhor Schmidt parece, ao longo da sua carreira, mudou de sistema, creio que, se bem estou recordado, mudou de sistema 2 vezes. Começou no 4-4-2, naquilo que o Benfica está agora, ou aparentemente está no 4-4-2, mas aquilo em que o Roger Schmidt joga é no 4-2-3-1, o que significa que vai ter de jogar com alguém na próxima temporada ao lado do Weigl. Supondo que o Weigl vai continuar e não sai do plantel, não é? E que provavelmente podem haver regressos, não é? Pode haver o regresso do Jota, pode haver o regresso do Florentino Luís, pode haver o regresso de mais alguns jogadores que estejam emprestados, que estejam lá fora emprestados. Pode haver o regresso de Pizzi, pode haver o regresso de Chiquinho. Mas lá está, mas para jogar ao lado supondo que o Weigl não sai, não é? Supondo que o Weigl não sai, tanto será 4-2-3-1. Sendo 4-2-3-1, o Paulo Bernardo já pode jogar na posição dita 10, se bem que o Benfica hoje em dia não tem propriamente um 10. Aliás, já é difícil arranjar no futebol mundial um 10. Relembrando tendo nós na cabeça vários jogadores que jogaram na posição 10, quer no Benfica, quer também a nível mundial. Mas nesse 4-2-3-1, lá está, jogam dois, ou o Paulo Bernardo ou o Gonçalo Ramos. Entre estes dois, depois lá atrás, provavelmente o Weigl e João Mário, ou então o Weigl e Florentino Luís. Logo se vê. Ou Weigl e Meite, quem sabe o que é que o treinador vai decidir.
Um, eu penso que neste momento do Benfica, É preciso referir, desculpa, Nuno, é preciso referir, nada está confirmado, portanto, é só aquilo que vem sim, 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 muito sim, sim. possivelmente, ou alegadamente, vem vinculado na segurança. Certo. Já ia, já ia dizer uma barbaridade, que vem vinculado na comunicação social. Sim, estamos aqui a fazer, como diria o Tony e o Zezé, estamos a fazer um suponhamos. Exatamente. Um, Um grande suponhamos. um grande suponhamos. Eu penso que até mais do que deixando a questão do treinador de lado, vamos para já deixar o nome de lado. Vamos imaginar que não sabemos efetivamente quem é que vem para o Benfica, se é que vem alguém, enfim. Hum, Ainda assim, mesmo que não venha ninguém, é a minha convicção relativamente ao plantel do Benfica, apesar disso não me trazer uma satisfação particular, muita coisa vai mudar no plantel do Benfica. Eu diria que dificilmente Darwin continuará no Benfica. Rafa dificilmente continuará no Benfica, porque eu imagino que o jogador queira fazer um último bom contrato, e porque o Benfica também deverá tentar fazer uma relativamente boa venda com um ativo que tem 29 anos. Enfim, ou o Benfica se chega à frente, como se costuma dizer, ou então terá que equacionar essa situação. Pondo essas duas questões em cima da mesa, hum, evidentemente que o Benfica, se vender esses jogadores, irá ao mercado. E eu não. E dizendo isto, existirá, na minha opinião, mudanças também na defesa do Benfica. Sendo que toda a gente já sabe que o meio campo do Benfica é permeável, eu diria que vai haver grandes mudanças no Benfica na próxima época. Poderei estar completamente enganado, mas não vejo como é que não será possível essa mesma verificar-se essa mesma situação. Porque os indícios das necessidades estão lá. Se saírem jogadores que são, eu diria que neste momento, determinantes para o Benfica, ou seja, o Benfica neste momento, ao dia de hoje, não precisaria de contratar jogadores para essas posições. Estamos a falar de Darwin e de Rafa. E, mantendo o plantel conforme está, iria-se buscar eventualmente um defesa direito, um médio centro, eventualmente mais um extremo, e a coisa andaria mais ou menos por aí. Se vamos perder estes dois jogadores, pois então ainda vamos ter que contratar muito mais. A não ser que o senhor Roger Schmidt já anda há muito tempo a estudar o Benfica e vai chegar cá o Roger Schmidt ou o Ou outro treinador Schmidt que qualquer, for, né? ou outro Schmidt qualquer, exatamente, ou Roger ou Roger, cheguem cá e digam, opá, já tenho a lição bem estudada de há não sei quantos meses, já sei quem quer, quem não quer, quem é que fica, quem é que não fica, já sei quem é que são os jogadores que estão na formação, que não me parece que a coisa decorra dessa forma. Por isso, antevejo, para além do treinador, e como é óbvio, o treinador que vier, se for esse senhor, tem um sistema diferente daquele que o Benfica neste momento está habituado a jogar, ou seja, haverá jogadores que cabem, haverá outros que não cabem, haverá posições em que temos jogadores em excesso para o modelo que se vai querer implantar e noutras posições estaremos deficitários para aquilo que o Benfica entende, mas pode o treinador entender que estamos deficitários, mas que hum, são figuras secundárias e podem ser preenchidas, por exemplo, com a formação.
poderá, poderá entender isso. Aquilo que eu acho é que, epá, como os resultados não foram bons, sendo muito sincero, ahm, e haverá um ou dois jogadores que a gente não vai conseguir cá manter, a direção aquilo que vai fazer é tentar fazer uma ou duas gracinhas com um novo treinador para tentar limpar um bocadinho a face. Vem um novo treinador, dá-lhe dois ou três rebuçados, tenta compor as coisas e esperemos que o novo treinador saiba utilizar essa situação a seu favor. E quando eu digo a seu, a nosso, como é evidente. Mas eu penso que desde que ficámos arredados do título e agora mais ultimamente, desde que começámos a perceber que o segundo lugar também não iríamos lá chegar para o acesso acesso direto à Liga dos Campeões, como é óbvio, o Benfica vai ter que fazer alguma coisa. O Benfica vai ter que fazer alguma coisa e das duas uma, ou o homem que aí vem é muito bom e aquilo que nós cá temos é muito bom, está a ver a mal aproveitado, ou então, e mesmo que assim seja, atenção, mesmo que aquilo que a gente cá tem seja muito bom, esteja mal aproveitado, aquilo que eu acho é que quando ele cá chegar, já cá não estarão os jogadores todos. E isso alterará o plano, como é óbvio. E no meio disto, falaste muito bem da formação e vamos, nestes últimos cerca de 10 minutos, mais coisa menos coisa, falar precisamente da formação, porque a formação do Benfica fez um brilharete em Nyon, na Suíça, no centro, no complexo desportivo, no complexo desportivo de Colovray, onde está também sediada em Nyon, na Suíça, onde está sediada, de resto, um dos campos da UEFA. O Benfica, os sub-19 do Benfica, os júniores do Benfica, fizeram um brilharete na Liga dos Campeões de Júniores, na UEFA Youth League. O Benfica goleou o Red Bull Salzburgo por 6-0, sem tirar nem pôr, sem resposta nenhuma por parte da equipa do Red Bull Salzburgo. E estes meninos, estes grandes jogadores do Benfica, e de resto, vou só aqui dar os nomes deles: André Gomes, Rafael Rodrigues, António Silva, Tomás Araújo, João Tomé, Chernedur, Yev Senac, Martim Neto, Diego Moreira, Henrique Araújo, Pedro Santos, o outro guarda-redes que substituiu o Samuel, Ricardo Ribeiro, também Martim Ferreira, Nuno Félix, Hugo Félix, irmão de João Félix, Ricardo Marques, Luís Semedo, João Rezende e também o Samuel, que foi expulso no jogo contra a Juventus. Estes jogadores e mais alguns que também tiveram a oportunidade de jogar na UEFA Youth League esta temporada, estes meninos hoje, Nuno, fizeram um brilharete e pela quarta vez, ou à quarta vez, foi mesmo de vez. E o Benfica ganhou pela primeira vez o título de campeão da Europa de sub-19. Sem dúvida, Francisco, foi um tarde Foi um espetacular. 25 de Abril espetacular para o Benfica, basicamente. Novamente, já tínhamos sido campeões europeus de futsal no dia 25 de Abril. 12 anos depois. Exatamente, exatamente. E voltamos a sê-lo agora no Sub-19 Portanto, o em dia 25 futebol. de Abril e o Benfica dão-se bem. É um bom dia, é um É um bom bom dia dia. para ganhar títulos. Será sempre um bom dia, será sempre um bom dia. Foi efetivamente uma exibição espetacular, a culminar um trajeto de grande qualidade desta equipa. Estes miúdos, como tu dizias, estão efetivamente parabéns porque têm feito um percurso extraordinário. Dar os parabéns também à equipa técnica que tem gerido esta rapaziada de uma forma muito, muito competente. Espero que o Benfica esteja atento
e quando eu digo atento, é prestar especial atenção à sua formação para que não deixe escapar. Nós sabemos que não vão sair dali 18 ou 19 ou 20 jogadores para a equipa de futebol principal do Benfica. A vida não é assim, e não vai ser também desta forma, mas há que ter o cuidado especial na gestão daquilo que são os ativos do clube para que todas as oportunidades que estejam lá e que possam ser aproveitadas para o futebol sénior não sejam desperdiçadas e que lhes seja dado tempo e espaço para fazerem o seu percurso. Realçar ainda o facto de esta vitória nesta competição dar acesso àquilo que pela primeira vez se irá realizar, que é a Taça Intercontinental de Sub-19 que o Benfica irá disputar contra o Peñarol. É uma competição que vai acontecer pela primeira vez. Esperemos, como é óbvio, que o Benfica... Não deixa de ser curioso que também da primeira vez o Benfica também jogou com o Peñarol lá em 60. Lá em Mas 60. Mas com um esperemos com resultado um diferente. resultado diferente. Esperemos com um resultado diferente. Efetivamente, para uma equipa de muita qualidade, com muitas soluções, fiquei extremamente admirado com o facto de, durante o jogo, todas as substituições que o Benfica fez, aquilo que resultaram foi na frescura da equipa, sem perda de qualidade e mantendo o nível de jogo e mantendo o ritmo de jogo, que fez com que o Benfica, mesmo após o 3-0, continuasse com o mesmo ritmo, chegando ao 6-0, praticamente irrepreensíveis na defesa, um meio campo muito competente e um ataque que é um autêntico canivete suíço, tem opções para todo o tipo de jogadas e para todo tipo de soluções que se possam tentar Hoje foi dia para jogar-se. chocolates. Como? Hoje foi dia para chocolates. Sim, 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 Desde sim. chocolate português em solo suíço, desde um chocolate luso-belga com aquele passe fabuloso do Diego Moreira a assistir o Henrique Araújo. Também tivemos Foi chocolate dia italiano. também tivemos chocolate italiano. Portanto, Uh, hoje os chocolates venderam-se bem em Nyon. sim, sim. É verdadeiramente um grande dia. Pelo menos é assim que eu vejo, um grande dia para o Benfica, um grande dia para a formação do Benfica. Um, e era aquilo que falávamos há pouco. Conseguiu-se um jogo à Benfica, ou seja, aliar aquilo que todos os benfiquistas pretendem, que são as vitórias, com aquilo que também se pretende, que é um nível exibicional muito alto e que esta equipa apresentou em Nyon. Eu sinceramente não esperava depois de ver os 5-0 aplicados pelo Salzburgo ao Atlético de Madrid na outra meia-final. Acreditei sempre que seria possível a vitória do Benfica, não por estes números e com o verdadeiro atropelo de futebol que foi esta, esta, esta final de uma equipa que defrontou o Barcelona, defrontou o Ajax, defrontou o Bayern de Munique, defrontou o Sporting, defrontou o Juventus. É um percurso que nem sequer se pode dizer que tivemos muita sorte com o sorteio, só nos calharam foi bombons. Não, o E o bombom estava Benfica, guardado para o fim e fomos nós que o apresentámos. e é curioso que o Benfica, de resto, a fase de grupos da Liga dos Campeões é igual à fase de grupos dos séniores. O que é curioso no meio disto tudo é que o Benfica só perde um jogo em toda a sua caminhada, só perde um jogo com o Dinamo de Kiev em Kiev e foi uma goleada de 4-0. Certo, Depois, a partir certo, daí, o Benfica ganhou os jogos todos, ganha por duas vezes, ganha o segundo jogo ao Dinamo de Kiev, ganha os dois jogos certo. ao Barcelona, goleia os dois jogos ao Bayern de O Bayern Munique, Munique, porque a certo. formação do Bayern não é assim tão boa, ou pelo menos a forma de como o Bayern faz a gestão da formação é completamente diferente daquilo que faz o Barcelona e até mesmo o Benfica. Depois, a partir daqui,
nos oitavos de final, o Benfica ganhou O 3-2 Ajax, aos dinamarqueses do ao Midtjylland. Midtjylland. Depois, nos quartos de final, goleou o Sporting por 4-0 em Alvalade não, em Em Alcochete. Alcochete. Nas meias finais, empata a 2 com os Juventus, mas vence 4-3 com o guarda-redes André Gomes a exibir-se a um nível muito bom e que de resto foi elogiado por toda a gente o pé, o jogo de pés do guarda-redes do Benfica, e na final ganha 6-0, de resto é o resultado mais dilatado desta temporada a nível daquilo que fez o Benfica, e é também o resultado mais dilatado a nível de finais, e já foram realizadas 8, portanto é o resultado mais dilatado de sempre de uma final entre equipas júniores. E o Porto já tinha sido campeão há 2 temporadas atrás. O ano passado o Benfica podia ter sido campeão, mas perdeu 3-2 com o Real Madrid. Um ano depois, ou uma temporada depois, o Benfica volta outra vez a Nyon, à Suíça, e depois de ter perdido a primeira vez com o Barcelona, a segunda com este Salzburgo, a terceira com o Real Madrid, a quarta contra o Salzburgo, ganhou e foram 6. Perfeitamente, perfeitamente. De referir, falaste aqui no guarda-redes, no André Gomes, estamos a falar de um miúdo de 17 anos. Para o ano ainda Uh, pode jogar. Aliás, uh, ainda pode jogar pelo menos mais 2 ou 3 vezes. e Isto, que, isto se não chegar à equipa principal ou à equipa B nos entretantos. enfim, para percebermos também, como muitos comentadores às vezes dizem que o futebol é um momento, este miúdo acaba por Acaba por ser o herói. infelicidade, vamos dizer, do Samuel, acaba por aparecer na meia-final com as Juventus, acaba por ser figura nessa mesma meia-final, e exibir-se a grande altura e com uma grande tranquilidade numa final da Youth League, epá, que não deixou mácula, e se calhar deixou sim marca nesta equipa, e é um vencedor, com todo o mérito, juntamente com a restante equipa. Absolutamente fantástico de ver estes miúdos a jogar. Uma grande vitória, uma grande tarde, e um grande momento para o Benfica e para a formação do Benfica, sem dúvida. E o nosso encontro semanal para falar sobre o Benfica vai ficar por aqui. Para a semana há mais, para a semana programa número 12, para falar daquilo que virá a ser, ou, aliás, daquilo que será o resultado do jogo entre o Benfica e o Marítimo, jogo no Funchal às 5 da tarde. Jogo às 5 da tarde no Funchal, relato em direto na Rádio Nacional de Desporto. No próximo sábado, dia 30 de Abril, vai haver então esse Marítimo Benfica, e depois logo a seguir ao Marítimo Benfica haverá a transmissão do jogo do jogo que vem logo a seguir, portanto que será o jogo do Porto no Dragão. Da nossa parte é tudo. Nuno, mais uma vez, obrigado por teres vindo. Para a semana a mais, 45 minutos à Benfica. Não sei antes dizer parabéns aos júniores, aos meninos do Seixal, aos meninos do Sport Lisboa e Benfica. Pela primeira vez, o Benfica foi campeão, foi e é campeão europeu de júniores na Liga dos Campeões de Sub-19 na UEFA Youth League. Foi um gosto enorme. Para a semana a mais, 45 minutos à Benfica. Até para a semana. Até para a